Olá, o Saúde em Foco está no ar. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental de gestantes de alto risco e internação prolongada. Quem vai discutir esse assunto comigo é a Josi Barreto Nunes. Ela é enfermeira e aluna do doutorado profissional em saúde materno-infantil da UFN e desenvolveu um guia prático de apoio psicológico para as gestantes. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo. Josi, gostaria de ouvir de ti como que é a tua prática profissional atendendo essas gestantes de alto risco e internação prolongada. Bem, fazem 10 anos que eu trabalho lá na maternidade do USME e diariamente, né, a gente trabalha com essa gestante que interna e fica por períodos prolongados, e o que a minha prática me trouxe, sim, é que elas apresentam, nem todas, mas a maioria, um momento mais sensível de sofrimento, de angústia, de estar longe de casa, de estar angustiada com o que vai acontecer com esse bebê, o futuro, né? Como vai ser essa incerteza, né, que traz essa gestação, esse momento ali de estar nesse hospital, que é um lugar diferente da casa dela, que está longe da família, né? Sempre tem esses sintomas de ansiedade, né? De um pouco de estresse, a preocupação, o estar longe de casa, longe dos filhos pequenos, né? Também o econômico pesa, né? Porque geralmente essas mulheres, elas são a pessoa que rege a casa, que é o chefe da casa, né? Hoje em dia as mulheres são muito chefe de casa, né? E então, assim, elas estão lá e lá a gente não tem caixa eletrônico, a gente não tem, hoje em dia se faz muita coisa pelo celular, mas ainda, né, o dinheiro em si, como que ela vai fazer lidar esse dinheiro que ela tá lá e a família tá lá na casa dela, as contas estão lá, o mercado é em outro lugar, então essa parte financeira pesa bastante, assim. Muitas chegam a dizer assim, mas deixa só eu ir no banco porque eu preciso resolver isso, ó, me deixa só... Então, assim, a gente ainda vê essa fragilidade, assim, bastante do financeiro, pesa também bastante para elas, assim. E toda essa angústia, né? A angústia de não saber o amanhã, a incerteza, né? Todo o diagnóstico que vem, todo o dia é sempre um amanhã novo, né? E amanhã, né? Então, assim, isso me despertou muito para estudar sobre isso e querer amenizar esse momento sofrido delas, assim. E daí como amenizar, né? O que fazer? Então, assim, muito é conhecendo o que elas precisam, né? Muito, assim, atrás do que elas desejam, não o que eu acho que é bom para elas, né? Isso. Josi, deixa nós entender quais são as principais causas que levam elas à internação prolongada, qual é a média de tempo que elas permanecem internadas? As causas que levam, a maioria das vezes, é a pré-eclâmpsia, que é por motivos de pressão alta, né? A diabetes, a ruptura das membranas amnióticas, que é a bolsa rota, né? Essas são as principais, assim. Depois tem algumas outras coisas, algumas infecções, malformações, problemas cardíacos, mas as principais são essas. E qual o tempo que elas ficam aproximadas de internação nessas possíveis causas? Tem pacientes que ficam mais de mês, tá? Mas, assim, uma média, 2 semanas, tá? Então, assim, é um período grande para elas que ficam lá. E, assim como eu já tive pacientes que ficaram 3 meses lá, assim, internaram e só saíram de lá quando o bebê nasceu para poder ir para casa. Internam com 20 semanas, 22 e só sai quando o bebê nasce. E o que tu percebe do relato delas na tua prática, devido a esse tempo prolongado de internação? Elas relatam bastante angústia, assim, dessa incerteza, de muita mudança, assim, cada ultrassom, aquela surpresa, assim, hoje tá isso, hoje meu líquido amniótico tá tanto, hoje o tanto como o bebê tá assim, tá, cresceu tanto, não cresceu, tá? E também elas trazem muito da estrutura física, assim, que o ambiente não é um ambiente acolhedor, né? Elas se sentem um ambiente frio, né? Hospital. É um hospital que não é feito para acolher, ser aconchegante, né? É para a gente prestar o cuidado e ser algo rápido e vai embora. Então, não é pensado nessa estadia longa, né? Então, elas sentem bastante isso. E é como o USME não tem internet também para as pacientes, né? Então,
quando elas ficam muito tempo, elas ficam até sem esse contato com a família, porque não tem a internet, né? Então, elas sentem bastante isso também. A gente já imagina, né, a dificuldade que seja, porque ela sai para uma consulta esperando que esteja tudo bem, e aí ela recebe a notícia que ela precisa ser internada, né? E muitas vezes são situações de urgência que ela precisa ir naquele momento. Então, a gente imagina, né, uma mãe que planeja como vai ser o nascimento do bebê, o que levar, e ela precisar internar às pressas, né? Então a gente já imagina que ali já começa essa dificuldade para ela, dessa mudança de planos, né? Dela não conseguir levar o que ela queria, ou muitas vezes que acontece de não conseguir terminar de comprar as coisas que faltavam para o enxoval. Muito comum. Não ter a festa, o chazinho de bebê, aquele programado e não conseguir estar presente, ou desmarcar mais de uma vez e mesmo assim não conseguir estar presente. E são coisas que tu faz e que tu quer, né? É uma lembrança da tua gestação, é um momento que tu tá vivendo, né? Porque a gestação é um momento bom, é um momento marcante da tua vida, né? Por mais que tu já tenha tido um bebê, mas aquilo é uma nova felicidade na tua vida, né? Então, assim, muitas elas vão para o consultório ali de pré-natal de alto risco, daí chega lá, a pressão tá muito alta, já não vai para casa, ela interna. Às vezes ela não tem roupa suficiente, aí ela fica, aí dali ela já fica 2, 3 semanas, aí toda aquela angústia que ela não se despediu, que ela não deu tchau para as crianças, sabe? Há um tempo atrás a gente não conseguia que as crianças entrassem para ver as mães, né? Mas hoje a gente já consegue liberar a visita para os filhos, então assim, não importa a idade, é filho, pode entrar na visita. Então, todas as tardes das 2 às 4, os filhos têm direito de ir visitar suas mamães. Então, é uma coisa boa que a gente conseguiu implementar, assim, porque a gente sentia que elas sofriam muito e as crianças em casa também, que era uma queixa, assim, que tinha muito, assim, muita dor, sabe? De não saber como estavam, né? Angústia, sofrimento, ansiedade, né? E às vezes elas não deixavam a criança assim, com a mãe delas, que é uma avó, né? Deixavam com a vizinha, deixavam com uma amiga. Então, como é que tá essa criança, né? Então, isso trazia também muito sofrimento. Sim. Eu convido então para a gente assistir agora o depoimento da Roselaine, que teve essas vivências de internação prolongada. Meu nome é Roselaine, tenho 55 anos. Hoje eu vim trazer um relato da minha experiência do tempo que eu estive internada no hospital universitário. Isso já fazem 12 anos. Eu tenho trombofilia, que é uma mutação genética. No início da gravidez já tive trombose e acabei sendo internada pela gravidade, né? Pelo risco de perder o bebê. Foram dias difíceis, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Porque era a vida de um bebê e eu estava muito feliz. Ao mesmo tempo, aquela angústia, né? Do tempo, né, que eu estava internada, todo o tempo que eu estava internada era angustiante, porque na realidade eu não sabia o que ia acontecer, né? Era uma mistura de emoções. Tinha horas assim que eu via a batidinha do coração dele, eu ficava muito feliz, depois já me dava uma tristeza enorme, pensando que ele poderia não estar mais ali a qualquer momento. As minhas maiores angústias eram em torno do bebê, porque eu tinha que ter a certeza que tudo ia ficar bem. Mas também sempre tem um lado positivo, né? Porque o apoio da família, dos colegas de trabalho, dos profissionais que estão ali do teu lado, te dando força todo dia, é muito bom. E isso faz a gente pensar e repensar todo dia o nosso atendimento com o outro, né? A empatia que tu tem que ter com o outro. E olhando assim para trás, eu vejo que me deu mais força, né? Para viver. No início eu estava desesperada
porque a gravidez, na idade que eu estava, eu sabendo tudo que poderia acontecer, foi muito angustiante. E até ver a carinha dele, né, no dia que ele nasceu, o rostinho dele, e ver que estava tudo bem, que estava tudo certinho, até passar toda essa angústia, foi muito difícil. Eu acredito que foi tudo por uma razão, né? E hoje ele tá maravilhosamente bem. Vai fazer 12 anos, e é a minha inspiração e meu afago todo dia, toda noite. Posição de mãe, como todas as mães, acredito que a gente vive por eles, né? Então, isso que dá força pra gente continuar. Que lindo depoimento da Roselane. Então, a Roselane trouxe algumas questões importantes da vivência dela, das angústias que teve, das preocupações. E a gente precisa pensar que o ambiente hospitalar, como você havia dito antes, né, Josi, é um ambiente que ele é frio, onde acontecem muitos procedimentos, aonde essas gestantes elas ficam mais suscetíveis também. E aí a gente se questiona, né, o impacto que tem na saúde mental dela, as próprias experiências e vivências que ela está observando das outras mães. Elas dividem o quarto, né, um quarto que ele é compartilhado na verdade. Muitas vezes aquela gestante que está ao lado está numa situação parecida ou complicou ou recebeu a notícia, né, do óbito fetal. Então tudo isso elas acabam absorvendo, não sendo muitas vezes direto com ela, mas essas notícias também impactam na saúde mental delas. Elas se colocam no lugar muitas vezes pensando, ai, se fosse comigo, né? Então tudo isso acaba impactando. E ela trouxe também algo importante na fala dela, que foi do acolhimento da equipe, né? Que se torna a segunda família. Como que tu percebe hoje esse cuidado da equipe? A equipe é realmente muito acolhedora, assim. A gente tenta trabalhar de uma forma que essa gestante se sinta acolhida na melhor forma possível, porque é um período longo, né? Então a gente vai vendo a necessidade dela. O chazinho de bebê que não saiu, a gente tenta de alguma forma fazer isso lá. Como? Cada um leva um pacote de fralda, a gente vai lá pro quarto, pega um chá da copa lá da nossa nutrição com um bolo fitness, sabe? Então, assim, a gente reúne a equipe, tira umas fotinhos, faz umas fotos produzidas dela com o pessoal da equipe multi. Então, a gente sempre tenta amenizar, de alguma forma, esse momento que ela não vai ter do melhor forma possível, como ela sonhou, né? Mas a gente tenta reproduzir para ter memórias também dessa gestação, né? Desse bebê que está ali programado, sonhado e desejado. Então, ter aquela foto de gestante, ter aquela foto do chazinho, mesmo que seja com nós da equipe. E geralmente elas lembram, elas voltam lá depois com o bebê grandinho pra gente ver. Ai, gurias, foi vocês. Ai, olha, eu trouxe o fulano para vocês ver. E a gente ama ver eles depois, assim. A gente faz uma festa quando elas chegam. É bem divertido, assim. Que bacana. Nós temos mais um depoimento da Thaís, que discute também algumas situações das vivências de internação. Então, me chamo Thaís. Passei por 3 gestações e nas 3 eu precisei de internação hospitalar, né? Eu acredito que o período mais difícil, né, o momento mais difícil de todos os dias que eu vivi nessas circunstâncias foi o dia que eu reencontrei os meus 2 filhos mais velhos. Eu estava gestante dos gêmeos e o dia que a equipe médica me liberou para mim poder ver eles no saguão do hospital, e eu encontrei o Arthur e o Guilherme. O Guilherme não tinha 2 anos ainda, ele me olhou assim, tipo, será que essa é minha mãe? Mesmo, minha mãe sumiu de casa. E agora ela tá aqui na minha frente, ele não foi até onde eu tava, ele não conseguiu. Ficou, né, sem entender nada. Então aquilo me marcou bastante, foi bem difícil pra mim. Acredito que a distância da família seja o mais desafiador. E o que eu levo
de todo esse processo, de todo o período que eu passei, que foi extenso, foi uma lição de humildade, de que mesmo muitas vezes você sendo funcional, você não está funcional. E você vai precisar de uma mão amiga, você vai precisar de um alento, né, de uma ajuda. E o que, graças a Deus, me foi estendido, me foi concedido, com muito amor, com muito carinho por toda a equipe, tanto médica quanto de enfermagem que me acompanhou nesse processo. Josi, conseguimos então observar nos depoimentos da Thaís e da Roselaine toda essa angústia, né, ansiedade que o processo de internação prolongada causa nelas e o impacto na saúde mental delas. Eu gostaria que você falasse sobre um produto que você desenvolveu a partir desse olhar, né, desse olhar mais atento no cuidado a essas gestantes. Sim, a gente desenvolveu uma cartilha guia. É uma cartilha pensando em como apoiar essas mulheres gestantes que estão internadas para amenizar esse momento de sofrimento, de angústia, né? Então, ela é toda pensada em como ajudar elas, como facilitar esse momento, com dicas, com o que fazer, como agir. Eu estou me sentindo triste hoje. Como fortalecer esse pensamento. Também tem dicas de respiração, pensamento positivo, coisas que ela pode fazer sem ter uma intervenção para ajudar ela nesse momento de internação e também dicas de como procurar ajuda, né? Então foi um trabalho feito com mais umas alunas, colegas ali do doutorado, né, e uma aluna de bolsista e mais o professor Luiz. Ficou um material bem legal, assim, colorido, didático, pensando assim em ser algo bem acessível, com uma linguagem clara, para as mulheres ter um acesso fácil. Ela é digital, pode ser impressa também, tá? Agora a gente fez a tradução dela para o inglês, a gente vai fazer uma apresentação dessa cartilha na Alemanha, num simpósio que vai ter lá. Então, assim, é um trabalho que a gente vai ampliar a divulgação, assim. Foi bem legal, bem divertido, assim, foi bem bacana produzir essa cartilha. Espero que seja um bom apoio para essas mulheres. Isso, e será com certeza, né, Josi? A cartilha ela traz vários aspectos que ensina elas a como amenizar, né, essa ansiedade, essa angústia. E antes você também falou a questão que elas não têm acesso à internet. Então, essa cartilha, pelo que eu vi, ela está no formato virtual e também impresso. E é uma possibilidade de suprir a demanda, né, e dela utilizar o tempo. Algo que achei bem interessante na cartilha foram algumas estratégias, né? Como bordado, leituras, algumas coisas que elas podem fazer no leito, porque a gente sabe que muitas dessas mulheres, elas não podem levantar, não podem ficar caminhando devido à condição, né, que ela esteja internada. Sim, é isso mesmo. Essas atividades pensadas já para essa paciente que está, assim, nesse momento mais fragilizado, né? E que ela não pode mesmo ter esse deslocamento. É como a Thaís falou, né? Tu é funcional, mas não está funcional, né? Então, tu precisa desse cuidado, exige desse cuidado, né? E então, a gente pensa sempre nessa atividade que ela pode exercer, que ela pode fazer e que, ao mesmo tempo, ela está ali naquele repouso que é o necessário para o cuidado dela. Então, e também trabalha a mente, trabalha, né, essas questões da ansiedade, da depressão também, né, dessa angústia toda, para passar melhor esse tempo, né, porque é tão ruim tu ficar lá, sem nada para fazer, olhando para a parede, que não é um lugar bonito, vamos dizer assim, é um hospital, né, e daí tu fica pensando o quê, né? Que tipo de pensamento tu tem? Não tem como não ser estressante e angustiante, né? Toda hora vem alguém, te leva para fazer um exame ou te faz ver o batimento do bebê. Toda hora vê o batimento. Tá, e agora tá como? Tá, mas diminuiu ou aumentou? Isso é bom ou é ruim? Não tem como tu não ficar ansiosa, não tem como tu não ficar apreensiva. Como que tu não vai ter esse pensamento de incerteza, né?
Então, assim, é pensando em amenizar mesmo esse momento, assim, deixar esse momento mais leve, né? Fazer com que elas se sintam mais úteis também, porque tu tá ali num momento que tu, eu tô bem, eu sou funcional, mas eu não posso fazer nada, então deixar ela também se sentir útil, né? Mas eu posso fazer, então vou fazer o sapatinho do meu bebê. Então eu vou fazer as lembrancinhas do meu bebê. Então, é esse tipo de atividade que ela pode fazer ali no leito e que também deixa ela com essa sensação mais de utilidade, né? Que faz com que ela se sinta melhor, né? Josi, agradeço pela tua participação, pelo teu compartilhamento de vivências e experiências e pela divulgação do teu guia. O Saúde em Foco fica por aqui. Hoje nós falamos sobre saúde mental de gestantes de alto risco e internação prolongada com a enfermeira e doutoranda Josi Barreto Nunes. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua companhia aí de casa. Tchau!